Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, que o Senhor possa ter abençoado vocês, amém? Se vocês estão ouvindo, é porque abençoou, porque nós estamos com vida, amém? Então, vamos orar e apresentar nosso estudo de hoje, amém? Te convido para você pegar sua Bíblia, pôr pertinho. Eu estou aí com você agora, falando, explicando a palavra de Deus. Vocês podem deixar os comentários, se quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Vamos estudar juntos, viu? Então, vamos chamar o papai para estar aqui conosco, presente, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais esse momento santo, sagrado, imaculado, que o Senhor tem preparado para nós estudarmos a Tua palavra. Ô Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom falar de Ti, como é bom te conhecer cada dia mais. Oh, Senhor, eu oro para que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que possa impactar a vida dela, esse estudo, que ela possa te conhecer e vir a te amar cada dia mais, Papai do céu. Eu te convido agora que o Senhor Jesus, Teu Santo Espírito, tome os seus lugares aqui, ao meu lado, ao lado de cada ouvinte, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Senhor, toma o teu lugar, nos ensina, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, unge os nossos ouvidos, para que nós possamos te ouvir, Espírito de Deus. Nos capacita, nos dá discernimento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E aonde esse vídeo chegar, Senhor, que possa, Senhor, trazer paz, que a Tua presença, Senhor, possa alimentar as pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar junto com cada um, Senhor, salvando. Senhor, eu apresento cada família representada, Senhor, por essas pessoas, Senhor. Cada filho, cada parentela, Senhor, cada pessoa que nós amamos. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-los e salvá-los, cada um, pela Tua misericórdia, Papai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Então, hoje eu passei até batom, né, gente? Então, hoje nós vamos ler, mas eu vou ler aqui na Bíblia da Mulher, outra versão. Gostei muito dessa versão, estava olhando no final de semana. É uma Bíblia de estudo também. Então, eu vou estar lendo nela e estudando com esse livro de estudo meu aqui, amém? Lembra que nós lemos João 12 até o versículo 37? Então, hoje nós vamos continuar, né? Vamos ler com a ajuda de Deus e direção do Teu Santo Espírito, amém? E embora tivesse feito tantos sinais de sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Está escrito lá em Isaías 53:1. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Amém? Está escrito lá em Isaías 6:10. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que triste, né? E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou.
Eu vim como a luz, a fim de que aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tenho dito, assim eu falo. Ele disse assim, como o Pai fala para mim, para me falar, eu falo, né? E as pessoas não davam ouvido, né? Então vamos estudar esse pedacinho aqui agora. Amém? Então vamos aqui, né? João 37. Aí no versículo 37 e o 38, Jesus havia realizado muitos milagres, mas a maioria das pessoas ainda não acreditava nele, eles duvidavam. Da mesma maneira que hoje as pessoas não acreditam, né? Parece que eu já falei sobre isso, interessante, muito interessante, mas parece que eu já falei sobre isso, mas eu vou continuar aqui. Não se sinta desencorajado se o seu testemunho a favor de Cristo não converter a tantas pessoas, porque o próprio Cristo veio aqui e as pessoas pregaram ele na cruz. Amém? Então, lá no versículo 39 ao 41, lá nos tempos de Jesus, como nos tempos de Isaías, as pessoas não acreditavam, apesar das evidências que Jesus estava fazendo, tantos milagres que Jesus estava fazendo. Deus endureceu o coração deles. Lembra quando o Senhor lá no Egito, que o Senhor ia tirar Moisés lá do Egito, mas o povo de Deus, o Senhor falou para Moisés que ia endurecer o coração do faraó? O Senhor fazia vários prodígios, milagres, transformou água em sangue, fez tanta coisa, mas o coração do faraó foi endurecendo, até que o Senhor matou o filho dele, para poder tirar o povo. Para quê? Para mostrar o poder dele. E mesmo assim, a maioria daquele povo morreu no deserto. Só os filhos deles que chegaram lá. Por quê? O Senhor endureceu o coração deles. Então é muito triste, mas nem todos vão se salvar, sabe? Muitas pessoas simplesmente não escolhem o Senhor Jesus. Ele escolhe a glória do mundo, como aqueles que nós lemos na semana, sexta-feira. Lembra que muitos fariseus creram no Senhor Jesus? Até Nicodemos, que apareceu, foi visitar o Senhor Jesus à noite. Vocês lembram disso? Então, por que ele não largou? Porque ele amou mais a glória terrena do que o Filho de Deus. E muitas vezes a gente está muito apegado nas coisas que da terra. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar. Nós não podemos estar apegados às coisas não, gente. Não esquece que eu estou falando para vocês. Nós precisamos amar o Senhor, amar o nosso Deus de todo o coração. A gente vê tantos exemplos de teimosia como aquele faraó e outros tantos que não creram no Senhor. Que nós possamos crer, vamos orar para que o Senhor Jesus possa converter o nosso coração, amém? E lá no versículo 42 e 43, né? Que o Senhor fala que Jesus chamou e disse, quem crê em mim, né? Juntamente com aqueles que se recusavam a crer, muitos acreditavam, mas se recusavam a admiti-lo. Isso é igualmente ruim. E Jesus tinha palavra forte. Então, as pessoas que assumiam a posição do lado de Jesus, as pessoas que assumem, né, temem ser rejeitadas e ridicularizadas, chamadas de fanáticos, entenderam? Então, eles tendo ser excomungado, ser jogado praga neles, sabe? Então, tudo isso acontece, mas muitas pessoas gostam de ser elogiado. Então, se você gosta que as pessoas fazem carinho no seu ego,
Você não vai conseguir seguir o Senhor Jesus. Mas se você amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, você pode ter certeza que você vai encontrar com o Senhor. Amém? Frequentemente, lá no 45, né? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou, né? Frequentemente, nós nos perguntamos como que é Deus? Como podemos conhecer o Criador? Como Ele nos faz visíveis? Como Ele se fez visível, né? Jesus disse claramente que aqueles que o veem, veem Deus, porque Ele é Deus. Se você crê, se você quer saber como Deus é, estude a pessoa e as palavras do Senhor Jesus. Amém? E lá no versículo 48, que ele fala que quem rejeitar Ele, então o propósito da primeira missão do Senhor não era julgar, era salvar. Então, o Senhor naquele momento, e até hoje, quando a gente vai na igreja, eu gosto muito de pregar sobre isso. Toda vez que a gente vai na igreja, na hora da palavra, o Senhor Deus manda a palavra, revela a palavra, Jesus está lá como nosso advogado. Ele está intercedendo por nós, Ele está nos defendendo. Está lá do lado do Pai, intercedendo. Mas quando Jesus vier em nuvens de glória, Ele não vai ser mais o advogado, Ele não vai ser aquele que vai ser nosso intercessor, Ele vai ser o nosso juiz. E naquele dia, Ele vai falar para aquelas que não ouviram: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Está entendendo? Então, aqueles que rejeitam Jesus e vivem de maneira como quiser, enfrentarão a punição eterna. Decida agora de qual lado você vai ficar. Se você vai servir o Senhor ou se você vai ficar em cima do muro. Lá em Apocalipse, naquelas cartas que o Senhor Jesus revela para João, tem uma carta lá que ele escreve para uma igreja, eu não sei se é de Sardes, eu esqueci qual que é agora, que fala assim, que você não é frio nem quente. Você é morno. E por esse motivo eu estou a ponto de vomitar você da minha presença. Sabe o que é isso? É uma pessoa que nem serve a Deus, nem serve o mundo. Fica em cima do muro. Então nessa manhã o Senhor fala para nós: desce desse muro. Ou você serve a Deus ou você não serve. Você tem que escolher agora. Amém? Então, agora nós vamos começar a leitura do capítulo 13. Nós vamos ler assim de uma vez só o 13, do versículo 1 ao 20. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Eu amo essa parte na palavra de Deus. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiaria às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. E passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximando, pois, ele de Simão, esse lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não se necessita lavar-se senão os pés. Quanto ao mais, estais limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. De quem será que ele estava falando, né? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Continuando, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei-vos o que eu vos fiz?
Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que tudo que eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que o que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come no meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? O Senhor deixa claro várias vezes que Ele é o próprio Deus, né? Eu sou. Depois ele fala que se você receber a mim, você recebe Deus. Se você recebe Deus, você recebe a mim. Então quer dizer que é um só. Amém? Então vamos estudar esse pedacinho aqui agora. Vamos começar lá no versículo 1, né? Jesus sabia que ele ia ser traído. Um dos seus discípulos, sabe, regado por outro e abandonado por todos eles durante um determinado período, a hora que ele for ser crucificado, vocês vão lembrar que muitos vão fugir, né? Mesmo assim, Jesus amou eles até o fim. Ele ensinou tudo para eles. O Senhor tem muita misericórdia de nós e Ele está disposto a nos perdoar a qualquer momento que nós nos chegarmos até a Ele. Amém? Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece tudo que a gente faz. Eu não canso de falar isso. Está escrito na palavra de Deus. Às vezes a gente esconde, a gente vê uma pessoa e a gente está fazendo alguma coisa, a gente esconde, mas o Senhor Deus está vendo. Ele vê tudo que a gente faz. Mesmo assim, Ele nos ama. E se nós estivermos dispostos a voltar para Ele, Ele nos recebe com amor. Amém? Lá nesse versículo aqui, ó. Lá no João 13:17, registra que Jesus, em João 13:17, do 13 até o 17, registra, sabe, que Jesus disse aos seus discípulos na noite que antecedeu a sua morte. Todas essas palavras foram proferidas em uma noite. Esses capítulos, do capítulo 13, que eu comecei a ler agora, até o capítulo 17, tudo foi dito numa noite. Tá entendendo? Sendo assim, Jesus forneceu as instruções finais para prepará-los para a sua morte, a ressurreição e os eventos que ia mudar a vida de todos. Não é só deles, não, as nossas também. Foram mudadas naquele dia, naquela mesma noite. E aí, no versículo do 1 até o 17, Jesus foi servo modelo. Ele mostrou para os discípulos, quando ele foi lavar os pés deles, olha só, ele tirou as vestes de cima, ficou só com as de baixo. Depois amarrou uma toalha na cintura assim, ó, pegou uma bacia e foi lavando os pés dos discípulos. E com a mesma toalha que estava cingido nele, igual antigamente, quem fazia isso eram os escravos. Quando o dono chegava, o escravo pegava uma bacia com água e ia receber ele, porque eles andavam de chinelo, não tinha carro, não tinha asfalto, então os pés estavam tudo empoeirado. Então quando chegava, os pés estavam sujos. Aí o escravo ia lá encontrar com eles e ficava lá, sentava lá e lavava os pés deles. Então Jesus agiu como escravo naquele momento. E ele falou, aquele que quer ser o seu senhor, que sirva o outro, que cuide um do outro. Eu estou dando exemplo. Se até mesmo ele veio como Deus em carne e osso, está disposto a nos servir. A gente também precisa, se a gente quer ser seguidor do Senhor Jesus, a gente precisa aprender a servir os nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Amém? E dessa maneira a gente vai glorificar o nosso Pai que está no céu. Agora vocês imaginem, lá no versículo 6 e 7, quando Pedro falou assim, observa Jesus lavando os pés, ele falou que não ia deixar ele lavar os pés, né?
Aí, quando ele viu o mestre se comportando daquele jeito, ele deve ter confundido Pedro, né? Porque Pedro pensou assim, mas como que ele está fazendo isso? E ele ainda não entendia. Gente, naquele momento, uma pessoa, por isso que a gente fala assim, né? O mundo não tem o Espírito Santo. Então as pessoas, muita coisa que a gente faz, eles não entendem. Então a gente tem que orar a Deus para o Espírito Santo convencer aquelas pessoas. Porque a gente vê aqui todas as atitudes que eles estão tendo com Jesus durante 3 anos, falando, ensinando tudo, né? Então Pedro não entendia. Então essa não é uma passagem confortável para os leitores que têm dificuldade para servir os que estão abaixo deles. Nós precisamos servir, ver as pessoas que estão com necessidade, fazer alguma coisa para ajudar elas, né? Então, quando o Senhor Jesus falou para o Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Eu já queria que Jesus desse banho nele. É assim, né? De 0 a 800. Eu acho que eu sou muito parecida com Pedro. Então, Pedro pareceu entender a importância das palavras de Jesus e então quis complementar o banho. O Senhor disse que não era necessário. Quem já tinha tomado, quem estava limpo, mas nem todos estavam limpos, né? Então, Jesus não lavou os pés dos seus discípulos apenas para conseguir que eles fossem gentis uns com os outros, não. O objetivo dele era muito maior, era entender sua missão na terra. Depois da sua partida, esses homens deveriam ir ao mundo e ensinar tudo que ele estava ensinando. Tudo que ele estava ensinando, a humildade, a ser amável um com o outro, servindo uns aos outros. Então, e todas as outras pessoas. Então, nós precisamos entender isso, que Jesus deixou isso para nós. Amém? Agora, nós vamos continuar a leitura. Nós vamos ler do 21 até terminar. Amém? Nós vamos ler do versículo 21 até o término. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali congregado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe disseram isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe deu ordem para que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiveres amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida.
Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém? Terminamos o capítulo 13. Agora eu vou ler ele, nós vamos estudar junto aqui. Amém? Então, aí no versículo 22, né? Judas não era o traidor óbvio. Afinal, ele era a quem os discípulos confiavam o dinheiro. Eles davam o dinheiro para ele guardar. Tá entendendo, gente? Não era óbvio que Judas era o traidor. Então, eles confiavam o dinheiro. Para quem que você confia seu dinheiro? Você não confia o seu dinheiro numa pessoa, uma pessoa que você confia, você dá para a pessoa guardar? É tipo assim, a Ana me dá o dinheiro do dízimo dela para me guardar, pro dia que ela for na igreja, ela pegar comigo, ela dizimar, né? Então, ela confia que eu vou guardar o dinheiro dela, ela confia em mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o Judas não era uma pessoa 100% que todo mundo acreditava que iria trair Jesus. Mas foi o que aconteceu, né? E no versículo 26, o convidado de honra em uma refeição era destacado dessa maneira, né? Que vamos ler lá o 26 lá, né? Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado. Quer dizer que o convidado de honra, o Jesus molhava, que eles comiam assim, tinha um tipo de um caldinho, um molhinho, aí eles molhavam aqueles pão e comia. Então Jesus deu para Judas, quer dizer, ele honrou ele, né? Então, e o Senhor honrou, entregou para ele. E aí o que aconteceu? Lá no versículo 31 até o 38, João descreve esses poucos momentos com claros detalhes. Podemos perceber que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia a respeito de Judas, ele sabia a respeito de Pedro, mas ele não modificou a situação. Então, quer dizer que o Senhor conhece até o nosso futuro. Então, a gente não pode confiar nele e descansar que ele vai fazer o melhor? Qual é a vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável. Então, a gente pode confiar nele. Da mesma forma, Jesus sabe exatamente o que você fará para feri-lo, mas ele ainda nos ama. Ele sabe o que a gente vai fazer, que a gente vai ferir ele, que a gente vai negar ele, que a gente vai desobedecer, certo? Judas não conseguiu entender isso e a sua vida terminou de maneira trágica. Mas Pedro, quando traiu o Senhor, ele chorou amargamente. Ele chorou, ele entrou numa depressão, na tristeza e ficou sozinho, né? Apesar do Pedro ser muito falho, sabe? A vida dele terminou de maneira triunfante, porque ele nunca abandonou a fé naquele que ele amava. E Judas, o que Judas fez? Ele foi lá e suicidou. Tirou a própria vida, perdeu a salvação, né? E no versículo 34, amar as pessoas não era um mandamento novo, porque lá em Levítico, nos 10 mandamentos, fala amar a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor falava amar as pessoas como Cristo ama. E como Cristo ama? Gente, sempre oro, sabe? Peço pro Senhor, quando vou ver uma pessoa, que eu vou julgar, fazer qualquer coisa com uma pessoa, Senhor, eu quero olhar através dos seus olhos. Sabe por quê? Nós, seres humanos, a gente se apressa muito em julgar as pessoas, em definir elas. Gente, quem foi que morreu na cruz por nós? Foi o Senhor Jesus. Ele deu a vida por nós. Jesus diz que se o nosso amor for como o amor dele, mostrará que nós somos discípulos dele. Então as pessoas estão vendo o que na nossa vida? Briga, mesquinhez, sabe? Tudo que elas veem em nós, elas estão procurando Cristo em nós. Que nós possamos mostrar esse Cristo para ela, sabe? Pelo amor que nos une, da gente estar junto, tirar de nós toda a inveja, toda a podridão, todo sentimento que não provém de Cristo. Amém? Então, gente, nós terminamos um capítulo hoje. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estudar outro capítulo, capítulo 14. De agora em diante, esses capítulos com os ensinamentos que Jesus dá, a gente vai aprender muita coisa que até hoje a gente vive, que a gente precisa entender
a partir desse capítulo. Amanhã vocês vão ver. Esse capítulo 14 de João é maravilhoso. Eu amo esse capítulo, sei ele de cor. Então, amanhã eu te espero. Amém? Eu oro a Deus para que o Senhor te dê uma boa tarde, uma boa noite de sono, que você seja como uma árvore frondosa, que as pessoas tenham prazer em estar perto de nós todos sejamos assim, né? Com a árvore estrondosa, que as pessoas buscam a sombra, o refrigério, nesse calor que está fazendo, amém? Que essa palavra seja escrita nas tábuas de carne do vosso coração. Amém? Deus te abençoa, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Fica com Deus, até amanhã.